Estimados irmãos, para que possamos entender o sentido da liturgia da palavra, sobretudo do Evangelho deste domingo, primeiro é preciso recordar a atitude de Jesus, ou para onde Jesus está indo, para onde Jesus está se dirigindo. Jesus está indo para Jerusalém, portanto está a caminho de Jerusalém, aonde se dará a sua paixão, sua morte, sua ressurreição, portanto o caminho da cruz. Jesus está a caminho de Jerusalém, por isso é importante aqui considerarmos os ensinamentos que Jesus realizou neste caminho, percorrendo este caminho, juntamente com os seus discípulos e outros também que desejavam seguir Jesus. Portanto, Jesus caminha para Jerusalém e ele então começa a advertir as multidões que o acompanhavam sobre as exigências próprias de quem deseja seguir Jesus, de um autêntico seguimento. Vejam, para Jesus não basta um entusiasmo passageiro ou um fervor momentâneo. Muitas vezes esse é o espírito que está por detrás, ou esse é o espírito que norteia o nosso coração no caminho também da nossa vida cristã. Às vezes um entusiasmo muito grande, mas no entanto um entusiasmo passageiro, ou então um fervor, mas um fervor momentâneo. No fundo então o discurso de Jesus no Evangelho de hoje é para justamente verificar as reais motivações e a sinceridade das atitudes daqueles que querem segui-lo, daqueles que estão fazendo um caminho com ele. Por isso Jesus usa de palavras um tanto quanto duras, palavras muito claras, muito objetivas, mas também muito duras, porém palavras autênticas, motivações sinceras e atitudes, motivando a sinceridade e a atitude de quem de fato quer segui-lo. Por isso é preciso ter somente um foco no caminho do seguimento de Jesus, né? Porque muitas vezes há sempre um risco. Hoje, sobretudo, nós temos uma grande tentação, a tentação de caminhar para diferentes direções, desviando o nosso olhar, desviando a nossa atenção no caminho, no único caminho, que é o caminho da fé, que é o caminho de Jesus, que é o caminho do reino. Há muitas direções, e se nós nos deixamos nos entusiasmar por uma, por outra, nós acabamos como que gerando uma instabilidade constante. Somos levados muitas vezes pelas emoções. Quantas vezes, por causa de determinadas emoções, por causa de determinadas paixões, mudamos a motivação primeira, mudamos as atitudes que nós deveríamos ter para alcançar a nossa meta, para alcançar o nosso objetivo real, verdadeiro, primeiro. Portanto, desviar a atenção compromete, de certa forma, aqueles que querem alcançar a salvação, aqueles que querem verdadeiramente alcançar o caminho de Jesus. E daí então Jesus usa de uma certa radicalidade nas exigências. Jesus diz para desapegar-se da família, para carregar a cruz e para renunciar a tudo o que tem. Renunciar à família, carregar a cruz e renunciar a tudo o que tem. Essas três exigências de Jesus, na verdade, se resumem numa só, né? Renunciar à família, carregar a cruz e renunciar a tudo que tem, nada mais é do que disponibilidade. Disponibilidade total. Sem ela não se pode haver seguimento. Agora, é preciso considerar aqui duas coisas importantes, né? Ou melhor, uma coisa muito importante.
Jesus está falando de uma disponibilidade total para dois grupos diferentes. Jesus está falando para com os discípulos, que são aqueles que de fato vão deixar tudo para seguir Jesus, que deverão ser capazes de fato de renunciar à própria família, renunciar aos seus próprios bens, sua própria profissão, renunciar a tudo para dedicar-se especificamente à pregação do Evangelho, como até hoje muitos o fazem. Mas Jesus está falando também de uma disponibilidade que todos nós deveríamos ter, um desapego que todos nós deveríamos ter, que é o desapego do nosso ego, do nosso eu. Porque muitas vezes até mesmo nós estamos um tanto quanto apegados ou centrados em nós. Centramos a nossa própria família em nós mesmos, então nós não nos tornamos livres. Por isso, desapegar-se da família não é só para aqueles que vão deixar a sua casa, o seu lar, para seguir uma vocação específica, como a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Mas desapegar-se da família, carregar a cruz de cada dia, renunciar a tudo que tem, significa renunciar a si mesmo, a tirar o nosso eu do centro, porque senão dificilmente a gente consegue seguir a Deus, a gente consegue seguir Jesus. Tirar o nosso eu do centro, senão dificilmente a gente consegue alcançar essa salvação, ou caminhar, ou percorrer um caminho de vida eterna, um caminho de verdadeira liberdade de si mesmo perante Deus e perante os homens. Portanto, a decisão, meus irmãos, por que é tão difícil a gente decidir muitas vezes? Por que a nossa disponibilidade em decidir sempre é algo sofrido? Porque as decisões passam pelos afetos, tudo se decide nos afetos, e os afetos podem nos situar tanto num horizonte maior, que é o desapego, que é a capacidade de enxergar algo maior, a capacidade de desejar e de trabalhar por algo maior, por uma liberdade de si mesmo, por uma amplitude de si mesmo perante as coisas, perante o mundo, perante as pessoas. Portanto, trabalhar os nossos afetos para isso, para um horizonte maior. Ou muitas vezes nós podemos, de certa forma, situar os nossos afetos e fixá-los nas mediações. Ou os nossos afetos estão voltados para uma realidade mais ampla, ou os nossos afetos estão voltados para as mediações, para realidades mais medianas, periféricas, um tanto quanto superficiais até, mas realidades medianas, que é a própria família, o apego a si mesmo, as coisas, porque tudo isso é de certa forma mediano, porque tem um tempo, tem um limite, Quem de nós não sabemos que tudo tem um tempo? Nós que já perdemos os pais, a gente vai percebendo que tudo tem um tempo, tudo tem um limite. Portanto, quem coloca os seus afetos nessas mediações, ele acaba atrofiando e esvaziando esse impulso para uma liberdade maior. Mas quem de fato está disposto a seguir Jesus Cristo, está disposto a abraçar a fé na vida eterna, na salvação, na liberdade de Deus, quem está disposto de fato a deixar o seu eu de lado, amor, como a expressão usada pelo próprio Jesus, a renunciar a si mesmo, os seus próprios afetos para uma realidade maior, então certamente ele será mais livre. Portanto, o que significa renunciar tudo? Renunciar a tudo, desapegar-se das pessoas mais queridas por nós, como da nossa própria família. O que significa isso? Significa, na verdade, não abandonar a família, não desprezar a família,
Não, significa sair da visão egocentrada que nós temos, nascida de uma crença errônea de que nós somos, de que somos o ego, o centro, o eu. Portanto, desapegar-se da família não é desprezar a família, mas é não colocar, nem eu, nem a minha própria família no centro dos meus afetos. Mas os meus afetos estarem voltados também para isso, mas os meus afetos estarem voltados também para uma realidade mais ampla, para a realidade da vida eterna, para a realidade de Deus. Então sim, talvez pudéssemos ainda expressar esse renunciar a si mesmo com um exemplo dado por Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: deixa de crer que és o eu separado, fechado numa torre, e descobrirás a riqueza da tua verdadeira identidade. Portanto, deixa de crer que és um eu separado, fechado numa torre, e você descobrirá a riqueza da tua verdadeira identidade. Não vejas nem sequer a tua família a partir do seu eu. Não veja o outro a partir do seu eu, nem mesmo a sua família. Por quê? Porque sofrerás e fará também o outro sofrer. Se você coloca a sua família a partir do seu eu, você sofre. Por quê? Porque você passa a exigir deles, você passa a exigir do marido, a exigir da esposa, a exigir do seu filho, a partir do seu eu, da sua necessidade, da sua carência, do seu afeto. Portanto, não vejas nem sequer a tua família, diz Santo Agostinho, a partir do seu eu, porque sofrerás e farás sofrer, mas contempla-os a partir da tua verdadeira identidade, onde sois um, mas sem apego nem comparações. Não apegar-se, não comparar. Essa é a atitude que Santo Agostinho nos pede. E por isso Jesus usa essa afirmação hoje: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga. O que significa a cruz? A cruz, no grego, quer dizer stauros, em grego. Cruz, em grego, não significa simplesmente um instrumento de tortura que foi usado, que foi imposto pelos romanos para aqueles que eram considerados subversivos, etc. Não, cruz também significa prontidão. Cruz significa estar preparado, estar de pé, mobilizado, firme, fiel até o fim. Portanto, nesse sentido, a cruz é uma vida aberta, a cruz é uma vida expansiva, uma vida oblativa. A cruz é uma vida descentrada em si mesmo, descentrada de si e centrada nos outros, uma vida descentrada em favor dos outros. Ela é vivida a partir então de uma causa. Que causa é essa? O reino de Deus. Portanto, o outro, a liberdade de Deus, o outro. Assim entendemos então a afirmação de Jesus neste evangelho de hoje: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que significa então carregar a cruz? Carregar a cruz significa o esvaziamento do próprio ego, o esvaziamento do próprio eu, para viver em sintonia com Jesus, em fidelidade com Jesus e em compromisso também com os outros. Não centrando os outros a partir de mim, mas eu me abrindo para os outros, eu me abrindo para Deus, eu me abrindo para uma realidade maior. Portanto, a cruz liberta quando ela não acaba na cruz, mas na ressurreição. Enquanto a carregamos, ela se torna até de certa forma leve, se nós tivermos diante de nós essa realidade da amplitude,
do descentralismo do seu ego, do seu eu. Por isso que Jesus usou aquela passagem dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados com os vossos fardos, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Por que Jesus disse isso? Porque a cruz, na verdade, é leve. Porque a cruz é a capacidade que a gente tem de tirar o nosso eu do centro e se abrir, como Cristo na cruz, de braços abertos, se abrir para um horizonte maior. A cruz significa sair dos nossos próprios afetos para nos abrir, abrir o nosso eu para os outros. Não voltar os outros para o nosso eu, não voltar as coisas para o nosso eu, ou não olhar tudo a partir de nós, mas olhar o outro a partir do outro e ser capaz de também abrir-se para o outro. É isso que Jesus está pedindo de nós hoje, meus irmãos, a capacidade de uma disponibilidade, a capacidade de uma verdadeira renúncia de si mesmo. Assim seja. Amém.